Amigos do Saúde Digital, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Seja sincero, hein? Você sabe a alíquota efetiva de impostos que você paga? Você que tem um CNPJ, você que é um negócio, a maior parte dos médicos que escutam aqui são donos de negócios. Você sabe me dizer agora, de bate-pronto, a alíquota efetiva de impostos que você paga? Estudos mostram que há uma ineficiência tributária na classe médica, principalmente porque o médico não tem tempo para olhar, para pesquisar e para correr atrás de como pagar menos impostos sem sonegar. A gente está falando de tudo coisa dentro da lei aqui. E o médico, quanto tempo? Qual foi a última vez que você conversou com o seu contador? Conta para mim a última vez que você foi lá com o seu contador e pediu para ele um relatório, pedindo mais, buscando eficiência tributária. Tenho certeza que tem muito tempo. Pois é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu estou com a querida Júlia, da Meet Focus. Júlia é administradora de formação, casada com um médico e que empreende com uma empresa de contabilidade digital para a área da saúde. E eu quero te dar as boas-vindas. Obrigado por estar aqui conosco. Você é uma parceira da SD Conecta, já gravou aula para a gente, para os nossos cursos lá da SD Escola. Seja muito bem-vinda, obrigado e, como sempre, seu background. Muito obrigada pelo convite, é um enorme prazer estar aqui trazendo conhecimento, transferindo informações preciosas exatamente para que o médico tenha eficiência financeira e tributária aí no curto, no médio e no longo prazo. Então, muito obrigada, Lorenzo, é um enorme prazer. Eu acho que é extremamente importante essa movimentação, né? Ainda mais nesse momento exato do Brasil em relação à questão de reforma tributária e etc. Bom, sobre o meu background, eu sou Júlia Lázaro, sou fundadora da Meet Focus, que é uma empresa de contabilidade médica digital. Sou formada em administração pela Unesp, fiz um MBA na FGV e um MBA internacional pela Universidade de Ohio. E hoje navego profundamente através de planejamentos tributários para a área da saúde, onde eu me especializei. Eu costumo dizer que a Meet Focus ela é uma contabilidade não generalista, então ela é uma contabilidade especialista, é como se fosse uma especialização, mas eu tenho uma subespecialização, que é o planejamento tributário. Então a gente aprofunda, além da área da saúde, a gente aprofunda aspectos específicos para que o médico navegue de uma forma eficiente. E, Júlia, por que você escolheu a área da saúde? Eu escolhi a área da saúde, por isso que eu quero trazer esses pontos, essas nuances, né, específicas, mas a escolha ela foi enviesada, sim. Eu sou casada com um médico cardiologista, e eu costumo dizer muito bem formado. Ele fez Unicamp, depois ele fez doutorado, fez a especialização dele no INCOR, na USP. E quando eu perguntava para ele o que é uma alíquota efetiva de imposto, ele não sabia responder qual era a dele. Ele não tinha noção de que existiam planejamentos ou até mesmo benefícios específicos para a área da saúde. Ele navegava com uma contadora generalista na época, e eu falei para ele, aqui tem uma oportunidade, eu quero desenvolver algo que vá, de alguma forma, trazer um benefício para a área da saúde. E aí nasceu a Meet Focus há aproximadamente 8 anos para sanar essa dor que eu via aí no dia a dia do meu marido. Vendo a ineficiência no negócio do seu marido, você falou assim, aqui tem uma oportunidade de negócio. Sim. E aí nasce a Meet Focus. E aí, quando a gente fala de ineficiência e oportunidade de negócio, tem quanto tempo que nasceu a Meet Focus? 8 anos. 8 anos. Agora, a gente está em 2025, às portas de da reforma tributária, e que eu sempre digo para você aí, que me escuta, que é a audiência aqui do Saúde Digital Podcast. Agora não tem mais espaço, né, Júlia, para ineficiência. Antigamente, né, há 10, 15 anos atrás, o médico fazia tudo isso de forma não profissional ou de forma negligente em relação aos aspectos de um negócio, gestão, marketing, vendas, finanças, tecnologia. Ele não olhava para esses 5 pilares de um negócio e dava tudo certo, faturava bem. Trocava de carro todo ano, comprava terreno, comprava fazenda, comprava boi, ia para fora do Brasil, né? Só que essa medicina acabou, ela não existe mais. Não existe mais por vários motivos, mas principalmente pela competição. É um mercado muito mais concorrido. 30 mil novos médicos no ano. Então, não tem mais espaço para essa ineficiência financeira, né, Júlia? E aí a Meet Focus
ela também pega essa onda, né? Essa oportunidade. E aí queria que você contasse um pouquinho o que a MeetFocus faz. Perfeito. Assim, a sua colocação é muito válida de que o cenário mudou, né? Ele vai mudar mais ainda. A gente tem uma expectativa aí no longo prazo de hoje, a gente tem em torno de 580 mil médicos. A ideia é que para os próximos anos vai chegar a 1,2 milhões de médicos. Então, essa realidade ela está mudando. A questão do Brasil, o poder de compra de um plantão. Uma vez eu vi um estudo mostrando quanto era o poder de compra de um plantão há 10 anos e como que é o poder de compra de um plantão hoje e no futuro. Ele vem diminuindo, ele não tá acompanhando a inflação. E aí o médico vai perdendo esse poder de compra, que é o que você falou, desde um carro até uma fase, não tem mais esse poder de compra e o médico vai ter que entender de gestão, gente. Essa é a notícia que a gente tem que dar. E eu costumo dizer que o médico, antigamente, ele tinha esse privilégio de só focar na área da saúde e que agora ele vai precisar ter bons parceiros e curiosidade. Isso é extremamente importante. Ele vai ter que ir lá atrás de entender um pouco mais de gestão e de saber quais são esses pontos para que ele consiga questionar, né? Questionar. Está fazendo sentido essa tributação? Está fazendo sentido esse formato do meu consultório? Será que eu não devo agora fazer os pacotes? Será que agora eu não tenho que fazer plano de acompanhamento? Tem diversas coisas que o médico vai ter que começar a fazer esse novo olhar do ponto de vista de gestão. Então, assim, o que eu quero trazer aqui, respondendo a sua pergunta, é de que a ideia é que a gente transfira conhecimentos básicos para que saibam ser feitas as perguntas corretas no momento certo, porque o cenário mudou muito. Então, não dá para ele só navegar dentro da medicina. E aí, Júlia, quanto ao usuário, assim, o perfil ideal de cliente, quem que é o médico, o perfil ideal de cliente? É uma clínica grande, é uma clínica média, é o médico individual? Qual que é o perfil ideal, o ICP, né? Da MeetFocus? Então, a MeetFocus, ela atende toda a jornada do médico. Então, no meu ISP é o médico. E só para você ter ideia, a gente separa em 3 personas dentro da MeetFocus. E até o perfil do atendimento para esse médico, como que a gente vai fazer? A gente tem um médico recém-formado, a gente tem a persona do médico especialista, que já se formou depois de 5 a 10 anos, e a gente tem um médico dono de consultórios e clínicas. Hoje, a MeetFocus atende 1/3 de recém-formado, 1/3 de especialistas e 1/3 de grandes clínicas. Então, o que eu quero trazer para você é que esse é um diferencial. Existem outras empresas que estão iniciando agora, que elas, de contabilidade médica, que elas têm um ICP só do recém-formado. Só que o recém-formado, ele fica num formato por um curto prazo e depois. Então, a MeetFocus, ela não queria negligenciar esse tipo de situação. A gente está dentro da trajetória do médico no todo. Recém-formado, especialista e também donos de clínicas. E aí o médico entra, ele contrata, ele paga uma mensalidade de acordo com o uso dele, da taxa de serviço que ele utiliza? Como que funciona? Melhorando assim, o que diferencia de um escritório de contabilidade tradicional? Olha, o que diferencia de um escritório é principalmente a questão da tecnologia. Quando eu faço uma pergunta para você, Lorenzo, qual é a sua alíquota efetiva de imposto? Você precisa perguntar. Quando você tem um aplicativo, né, o da MeetFocus, já está ali a sua alíquota. Você já sabe quanto você economizou, qual é a sua alíquota efetiva. Quando você emite a nota, você já consegue saber os diferenciais de quanto é por cada imposto, as aberturas. Tudo está na palma da sua mão. Então, qual é o grande ponto, né? Nosso diferencial é a gente ter tudo na palma da mão, a gente já está com o planejamento estruturado no momento do ato da emissão da nota e gerar os relatórios específicos. Então, você não precisa ficar interagindo. A tecnologia, daqui para frente, ela vai ser muito importante para você conseguir navegar de uma forma eficiente. Então, hoje, o grande diferencial da MeetFocus em relação a um escritório é a questão da tecnologia, mais atrelado ao seu planejamento tributário no ato da emissão da nota. E o que você mede, né, você consegue gerenciar. Então, você consegue acompanhar e ficar Sim. muito mais atento para onde que pode acontecer ralos, desvios, né, onde que a sua margem está indo embora. Exatamente ontem, Júlia, a gente fez um webinar para os alunos da SD Escola ensinando como que o médico pode melhorar o seu posicionamento orgânico no Google. Né? Uhum. Como ele pode entender de SEO, Search Engine Optimization, para ele aparecer quando o paciente busca o médico, especialista, doença na cidade dele.
E aí, a aula foi uma aula extremamente técnica, mas na linguagem do médico. E aí, no final, eu falei assim, meu colega médico, esta aula aqui não quer dizer que você vai chegar amanhã e você vai fazer isso tudo no seu site, no seu conteúdo, mas a partir de agora você tem um conhecimento que te libertou. Te libertou do engano das agências de marketing que querem te empurrar qualquer coisa a qualquer custo. Engano de estratégias que falam que funcionam e não funcionam. Por quê? Porque agora você adquiriu um conhecimento que você não tinha. É isto que eu vejo que você quer levar para os médicos, né? Esta transparência sobre as contas, né? Sobre a análise contábil e financeira do consultório do médico, do CNPJ do médico, traz para ele uma independência, uma autonomia, que talvez quando ele está... O modo que a contabilidade hoje ela é vendida, é uma ação muito distante, né? O contador ele é muito reativo ao que o médico pede. Então, basicamente, você paga uma mensalidade para ele fazer as taxas e tudo aquilo que é de direito legal, os impostos, e emitir as notas fiscais para você. E você não consegue ter esse contato, esse relacionamento que te ajuda a progredir, a dar passos maiores, né? Então, assim como o marketing digital foi ensinado ontem lá para essa da escola, você traz isso para o seu médico. Domine os conceitos, entenda o que é finanças, entenda a sua contabilidade para você absorver esses ensinamentos e melhorar a sua performance. Eu tô nesse caminho. Isso Perfeito. É um pouco do propósito? Exatamente esse é o propósito. Eu sempre abro minhas palestras falando assim, gente, 89% dos médicos pagam mais impostos do que deveriam. E sabe qual é o tamanho do ralo financeiro disso que você acabou de explicar? Que é assim, olha, eu não sei fazer a pergunta correta, eu sou leigo no assunto. R$1.600.000 foi feito um cálculo. Que a gente, baseado nos estudos dos nossos clientes e de outros médicos, onde o médico que é ineficiente do ponto de vista tributário, ele acaba pagando mais impostos, né? Então, eu falei da alíquota efetiva de 15%, 20% e está errado. E aí ele perde R$1.600.000. Isso sem aplicar. E se eu aplicasse todos os meses o que eu pago chegaria a quase 3, 4 milhões de reais. Então, é muito dinheiro, entendeu, Lorenzo? Por isso que eu costumo dizer, sim, a Meet Focus leva conhecimento para você questionar. Obviamente, a gente está aqui para oferecer a solução e acompanhar nessa jornada, mas se você não está conosco, pergunte para o seu contador, que a gente quer transferir esse conhecimento. A gente quer que você entenda que ser eficiente do ponto de vista tributário é algo extremamente importante e ele não está tão distante da realidade, uma vez que você conheça básico, né? Por isso que eu falo tanto de um mapa mental, que ele traz esse tipo de estruturação. Qual é a sua alíquota? Eu recebo na pessoa física? Eu sou cooperado da Unimed? Eu tenho consulta particular? Então, eu posso fazer um livro caixa. Eu faço exames, cirurgias e procedimentos? Eu posso utilizar da equiparação hospitalar. Eu sou speaker? Dou aulas? Eu posso usar da estrutura de um Simples Nacional dentro de prestação de apoio administrativo ou mesmo de treinamentos. Quer dizer, existem formatos para que você seja eficiente e deixe de pagar tanto do imposto. E não é que você tem que sair um exímio contador. Você tem que saber quais são as perguntas corretas, o questionamento para demandar, né, do seu contador. E o impacto, a gente já falou que o mercado hoje não vai aceitar mais médicos ineficientes, né? Não tem mais espaço para essa ineficiência do ponto de vista do negócio. Conta para mim o impacto da nova reforma tributária nesse contexto. É assustador, tá? É assustador. Eu sei que quando eu posto nisso, vários médicos me falam assim, Júlia, eu vou ter que largar a medicina. Não chega a esse ponto. Mas, assim, a questão do entendimento, da gestão, de aprofundar os conceitos básicos de finanças vai ser super importante. E atrelado à tecnologia. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, quando eu falo de alíquota efetiva, a pessoa, o CNPJ, ele não está tão eficiente quando ele está entre 15% a 17%. Eu falo, não está eficiente. Um bom planejamento, você deveria estar pagando entre 7% a 10% de imposto, certo? Você já faz exames, cirurgias, você faz o livro caixa, você vai compondo esse mix de planejamento. Deveria estar navegando entre 7% a 10%. Qual é o meu ponto? Com a reforma tributária, quanto a gente vai chegar? Próximo de 28%.
é assustador. Então, o médico, o que ele vai ter? Ele vai ter que ter uma organização financeira, e eu vou tentar fazer uma analogia simples para você. Quando você pega o lucro real de uma empresa, é a seguinte: você coloca todos os fornecedores, etc., como despesas dedutíveis, e lá no final você apura o imposto. Isso não acontece no lucro presumido. Tá? Só que o que acontece? O lucro presumido, ele presume em cima do seu faturamento e você não deduz as despesas. Com a reforma tributária, vai ser um novo formato onde você vai começar a deduzir. Na verdade, a palavra vai ser tomar crédito de outros fornecedores. Então, você vai ter que ter fornecedores que são... que você pode tomar crédito, então tem um perfil do fornecedor, você não vai poder sair tendo qualquer fornecedor. E uma vez que você utilizou dele, você comprou dele, você vai poder usar esse crédito para abater e pagar menos imposto. O que significa? Que você vai ter que ter mais controle de contas a receber e a pagar. Antes você não tinha esse controle. Você não precisava falar, paguei esse cliente e eu registrei isso. Né? Eu paguei esse fornecedor e eu registrei. Então, você vai ter que utilizar tudo isso dentro de um sistema. E aí que eu falo, não tem como você fugir de um software de gestão de clínica. Você vai precisar ter um software. E melhor ainda se ele for integrado. Por isso que a Meatfox hoje está integrando com grandes softwares. A gente está em processo de integração com a Figo. A gente está em processo de integração com outros grandes players de software de gestão de clínica. Tipo um prontuário eletrônico mesmo? Isso, exatamente. Prontuário eletrônico, por quê? Você já emite lá, você já recebe seu paciente, já faz toda a transação, já tem o faturamento, já pagou a sua conta e a sua contabilidade está lá dentro. Maravilha. E aí você faz tudo junto. Maravilha. E aí, Júlia, eu queria que você desse aqui, contasse um pouco de casos, né, que você conhece ao longo da sua trajetória e de clientes, casos de ineficiência tributária que podem ser corrigidos com as orientações que você vai dar aqui pra gente. Tá. Eu vou dar um caso específico que ele está no meu site e tem autorização, porque eu não posso dar casos com nomes. Mas esse eu posso porque eu tenho autorização e ele está no meu site. Que foi do Dr. Romildo, um ortopedista de 60 anos. Ele foi numa palestra. A gente estava num grupo, cada um levando um tema, e a gente levou o tema de planejamento tributário. E a gente explicou o que era o livro caixa. E foi tão impressionante, porque a hora que a gente terminou, ele falou assim, Júlia, eu queria que você me fizesse um cálculo por cima de quanto eu perdi, porque eu estou com 60 anos. Eu sou cooperado da Unimed, eu naveguei como cirurgião ortopedista por muitos anos, falou uma média de faturamento dele, e ele navegou praticamente 30 anos com uma eficiência tributária, recebendo pela Unimed na pessoa física e não abatendo as despesas dedutíveis. Né? Tudo que ele usava no consultório, atrelado à secretária, os insumos, ele não utilizou. Então, ele perdeu em torno de 1,2 milhões de reais. E ele falou, Júlia, era exatamente o sítio que eu queria ter agora. E eu não tenho. Então, ele falou assim, olha, eu vou começar hoje, e hoje ele é nosso cliente, agora ele já está há 5 anos conosco. Ele é nosso cliente, ele faz, só que ele falou assim, agora minha filha não vai passar por isso. A filha é dermato, e a filha dele começou já a fazer o livro caixa de nova e já navegou com essa eficiência tributária já na trajetória dela. Esse é um caso bem relevante. Maravilha. Esse médico, ele tá... A maioria dos médicos, né, pelo faturamento, eles estão no lucro presumido, correto? Sim. E o que você está contando aqui da importância do livro caixa. Como eu queria que você complementar. destrinchasse melhor quando um CNPJ vai precisar de um livro caixa. Sim, é o seguinte. O que acontece? O livro caixa é um benefício para profissionais autônomos. Não é específico só da área da saúde, tá? Advogado pode fazer, contador pode fazer livro caixa, e o médico e um dentista pode fazer. Então, o que acontece? Quando você tem rendimentos na pessoa física. Então, por exemplo, se você é cooperado Unimed, você recebe na pessoa física. Ou, se você tem consultas particulares que você pode mandar para o seu paciente final um recibo. Você escolhe, você opta por enviar um recibo para esse teu paciente final. Se você tem essa oportunidade, você pode mesclar, fazer um planejamento tributário mesclado. Ora na pessoa física, ora na pessoa jurídica. Então, vamos dar exemplo de oftalmos, que eu gosto, a gente tem muito cliente oftalmologista que faz esse planejamento tributário. As lentes intraoculares são insumos, eles compram na pessoa física. Aí ele pega toda a despesa do aluguel do espaço dele e soma. Então, dá as lentes intraoculares mais o aluguel. Vamos lá que isso dá 30 mil reais por mês. Ele vai emitir recibos para as cirurgias dele e para as consultas dele particulares para a pessoa, para o paciente final, direto. E aí, o que ele fez? Ele tem 30 mil de despesa
e 30 mil de receita. Quanto ele pagou de imposto? 0. Tá? Aí ele vai falar assim, mas depois eu tenho mais pacientes acima de 30 mil reais. Aí ele vai navegar na pessoa jurídica. Então, ele abre uma PJ, faz a equiparação hospitalar e lá, todos os exames, cirurgias e procedimentos, ele navega dentro do CNPJ dele e emite uma nota fiscal. E ali ele não consegue deduzir nada, nenhuma despesa, porque na pessoa jurídica, ele não consegue deduzir no lucro presumido. Então, ele usa as despesas, mesmo sendo da clínica, para colocar dentro da pessoa física dele. E aí, ele vai pagar 0 de imposto na pessoa física e aqui ele vai pagar a diferença. Então, o que eu quero dizer? Se ele tinha 30 mil, se esse 30 mil tivesse inteiro sido faturado na pessoa jurídica, ele estaria pagando aí 3 mil reais. Então, ele está tendo uma economia de 3 mil reais navegando tanto com a pessoa física e a jurídica. E aí, a equiparação hospitalar ganha mais aí uns 5, 6 mil reais por mês. Então, por isso que é tão importante navegar com as duas coisas, não somente uma. Ficou claro? E quando... Eu estou querendo fazer algumas perguntas mais generalistas, tá. Eu sei que é difícil responder, mas tentar colocar em algumas caixinhas, assim, para a nossa audiência que está ouvindo, poder se identificar e falar assim, eu vou atrás disso. Né? No geral, o que é o perfil ideal para estar no simples? O que é o perfil ideal para estar no lucro presumido? O que é o perfil ideal para estar no lucro real? Então, vamos lá. Isso são regimes tributários, né? Sim. Você tem esses 3. O Simples Nacional, ele só vai fazer sentido para você, médico, tá? Não vou entrar com empresa de educação. Médico. Ele vai fazer sentido quando você tem 28% da sua folha de pessoas lá acima disso, porque aí te joga para um anexo, sai do anexo 5 e vai para o 3. E aí faz sentido, porque se você ficar no Simples Nacional, no anexo 5, como clínica, ele vai ter uma alíquota muito, muito alta, acima de, assim, entre 18% a 25%. Não vai valer a pena. Mas se eu tenho muita funcionária, eu tenho muito colaborador na minha empresa, que chega a 28% desse faturamento equivalente de folha de pagamento, ele te joga para um outro anexo. E aí ele consegue fazer. Mas quem que vai fazer esse cálculo para você? O seu contador. Aí entra o que você falou. Eu preciso chegar para o contador e falar o seguinte, faz sentido eu estar no Simples Nacional porque eu tenho muito funcionário? Aí ele vai te responder se faz sentido ou não. Só que, geralmente, o médico produz sozinho. Ele está ali, ele e um colega que presta serviço, né? Saiu até um dado da demografia 2023, que foi feito pela Conselho Federal de Medicina em parceria com a USP. Saiu um dado, é um estudo muito robusto, onde eles falam que o médico tem, em média, 4 fontes de renda. Então, ele navega num consultório, num coworking médico, ele está num hospital, ele dá um plantão, ele dá aula. Então, ele tem 4 fontes de renda. E esse médico, geralmente, ele não tem uma equipe enorme com ele. Ele tem ele mais 2 sócios, que eu chamo que é o médico especialista, e ele presta serviços nos locais. Esse médico, ele não tem um monte de colaborador, então não faz sentido. Ele está no lucro presumido. Qual é o percentual entre hoje de diferença dos dois? 90% dos médicos estão no lucro presumido. Só 10 estão no Simples Nacional. Aí você vai falar, e o lucro presumido? O lucro real? O lucro real são para grandes instituições. Quem que está no lucro real? Tá o Einstein, tá o Hospital São Luís. São grandes empresas que estão no lucro real. Quando a empresa fica num patamar onde o prejuízo dela começa... As margens são menores, o prejuízo, e ela ganha no valor absoluto, você navega mais para o real. Mas, no geral, o médico está no presumido. No geral, ele está no presumido. Maravilha. E quando você disse ali do simples, não faz sentido para o médico estar no simples, que é aquele mais, o próprio nome já diz, né? Se ele não tem uma mão de... Se ele não está no anexo 3. Exatamente. Vamos resumir assim. E para ele estar no anexo 3, ele tem que ter uma folha de pagamento robusta até 28% do faturamento. Tá, e o médico que está nos escutando, ele não sabe nem a alíquota, nem talvez ele não saiba nem o regime. Quais são as primeiras perguntas que você orienta ele fazer para o contador dele? A primeira é qual a alíquota efetiva do imposto, primeiríssima. Segunda, qual regime tributário que eu estou. Qual anexo que eu estou, se estiver no Simples Nacional. E no lucro presumido, eu estou utilizando de algum benefício tributário? Pergunta. Ele vai falar. Às vezes tem ISSQN fixo que pode estar utilizando no lucro presumido. Então, ele precisa perguntar, porque às vezes o médico ele é enquadrado num benefício que ele nem sabe. Ele precisa saber qual é a estratégia que o contador está utilizando.
Mas o ponto é, o contador tem que ter uma estratégia e ele tem que dividir com o cliente. Qual é a estratégia que você está usando para eu ser eficiente do ponto de vista tributário? Se você não fizer essa pergunta para um contador generalista, ele vai te deixar numa alíquota efetiva alta, porque eu já peguei caso do médico estar pagando 25% no Simples Nacional, porque o contador falou, é o mais fácil, gente. Para o contador, é o mais fácil. É mais simples. Exatamente, é o mais simples. Ele emitiu uma DARF, né? Tem uma DAS ali, ele manda a DAS para você, você paga. Aí eu nunca tive problema com o fisco. Qual é a minha alíquota? 25%. Não, tá errado, né? Tá errado. Mas para o contador é mais fácil, né? E para o cliente, ele não teve problema com o fisco. Mas não é mais assim. É isso que a gente está falando. Não é mais assim. O que ele tem que estar? Ele tem que ter um planejamento tributário. O contador dele tem que falar. A estratégia que eu estou adotando é o ISSQN fixo, que é uma estratégia para o lucro presumido, é a equiparação hospitalar, ou é no Simples Nacional o anexo 3, baseado na folha, ou vai utilizar o lucro real se for uma grande instituição para poder pagar menos imposto. Ele tem que ter uma estratégia definida em parceria com esse médico. Sensacional. Eu acho que essas suas dicas, elas dão um norte muito claro, né? Muito claro. E você falando aqui, eu já fico refletindo aqui, eu tenho que já mandar mensagem para minha contadora para entender o que está acontecendo, né? É incrível como as coisas vão acontecendo e você não vai atrás, né? É meio aquele sapo que a água vai esquentando aos poucos, né? Sim. E ele acaba morrendo porque ele não está prestando atenção nisso. Ele não está vendo o quão é importante ele olhar para esses pilares que a faculdade não ensina. Marketing, vendas, gestão, tecnologia, finanças, porque isso é o que vai fazer a diferença no mercado competitivo, né? Como o seu exemplo lá do sítio do nosso colega médico, talvez essa é a diferença de você ter um descanso a mais, de você não ter que pegar um plantão a mais por semana e perder o tempo com a sua família. Mas para isso você tem que investir um pouco de tempo olhando para o seu negócio. Para isso, você tem que investir um pouco de tempo, não só estudando os aspectos técnicos, mas sim os aspectos do negócio. Isso já acontece, né, Júlia, em qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer segmento que é competitivo. O que acontece se a Júlia ficar só preocupada com a lei contábil e não cuidar do marketing, não cuidar das vendas? Ela não vai ter competitividade lá na MIT-Focus, né? E essa chavinha, o médico precisa virar essa chavinha. E é um passo, é um dia de cada vez, é um passo, porque senão também coloca muita coisa no colo do médico, assusta, porque nunca fez. E não precisa ser assim. Mas a minha última pergunta, e qual que é a pergunta que ele tem que fazer para o contador, já reflete bem. Você olhar a sua alíquota, você conversar com o seu contador, trocar ideia com o seu contador para ver em qual regime você está, se ele tem alguma proposta, algum plano. E só em fazer isso, você já vai ver a receptividade dele para a sua pergunta. Você já vai ver se ele está aberto a essa discussão, se ele já não está querendo conversar, se ele está desconversando, né? E isso é um fator que o médico precisa virar essa chavinha. Dito isso, eu queria falar um pouco agora com a Júlia, empresária da MIT-Focus. Como que você vê, quais são os planos da MIT-Focus, o que está no roadmap da MIT-Focus? Você já falou que integrar-se aos prontuários. Eu achei isso fantástico, né? Porque a maior parte dos prontuários, eles se preocupam muito com a parte técnica, de registro de prontuário. Eles não têm um módulo finanças, né? E você pode plugar nesses prontuários como módulo finanças, trazendo uma experiência melhor para o médico e enriquecendo o prontuário, que não vai ter, muitas das vezes, não vai ter braço para investir num módulo de finanças. Caminhando para o ERP, né, que é o software de gestão das grandes empresas. Conta um pouquinho do roadmap. Legal, é isso aí. Um primeiro passo do meu roadmap são as integrações, é algo que eu acredito muito e que eu acredito que essa jornada deixa o dia a dia do médico mais eficiente e evita retrabalho. Então, o médico alimentava o software de gestão de clínica, o módulo financeiro, Malemar, e tinha que passar todas as informações para a contabilidade. Quando você integra tudo isso, deixa dentro desse prontuário, já tudo organizado, desde o ponto da recepção do paciente até o faturamento e depois as informações contábeis, atrelado a banco, etc. Tudo isso você unifica e leva uma experiência integrada. Então,
com certeza, o primeiro passo nosso são as integrações. E a gente já tem uma fila de integrações que a gente já está organizado. O segundo passo da MIT-Focus, a gente está desenvolvendo um Copilot contábil com IA, para atender o nosso médico com mais excelência. Eu acredito muito no atendimento. É uma dificuldade, porque a gente está escalando muito. Hoje a gente atende mais de 3 mil médicos ao longo do Brasil inteiro. A gente está em 23 estados. E eu preciso ter um bom atendimento, entendeu, Lorenzo? E para isso, eu não quero ter, eu brinco, um helpdesk assim, gigantesco. Eu queria ter mais tecnologia. A gente está em uma parceria com a Google. Até, inclusive, hoje eu vou num evento da Google para falar com o Gemini e estruturar esse Copilot contábil com inteligência artificial. Então, essa é outra linha que nós estamos implementando dentro da MIT-Focus e que eu sou uma amante de tecnologia, então é algo que eu vislumbro como sendo algo muito bem feito e bem estruturado para os próximos meses aqui da MIT-Focus. Outro ponto, a gente vai oferecer soluções financeiras para os nossos clientes. A ideia é trazer antecipação, que é uma demanda que o nosso cliente tem. Antecipação, eu emiti uma nota para o meu convênio, vou receber daqui 90 dias, mas eu estou precisando desse dinheiro agora. A gente automaticamente, dentro da nossa plataforma, vai dar um ok e vai ter essa antecipação. E o outro ponto vai ser até a maquininha da MIT-Focus, em parceria com um SaaS, né, um BaaS, na verdade, um Bank as a Service, onde a gente também vai oferecer a maquininha da MIT-Focus para poder fazer as antecipações, para poder passar o cartão, os parcelamentos para o paciente final. Então, são produtos financeiros que a MIT-Focus também vai lançar. E, por último, a gente está estruturando a questão de pessoas com capacidade para ganho de escala dentro da MIT-Focus. Então, a ideia é que a gente consiga dobrar de tamanho e, para isso, a gente tem que ter muito investimento em pessoas dentro da MIT-Focus. Então, resumidamente, é o nosso Sensacional. E o que você pode falar para a gente de números da MIT-Focus hoje? Hoje a gente atende em torno de 3 mil médicos ao longo do Brasil inteiro. Como eu disse, está dividido um terço no recém-formado, um terço dos especialistas, um terço em grandes clínicas. A gente já tem algumas integrações aí já estruturadas com softwares de gestão de clínica. Hoje nós temos 65 colaboradores dentro da MIT-Focus, uma parte em tecnologia, uma parte em vendas e marketing, como você mesmo falou, e o outro suporte e atendimento e os contadores atrelados à parte de cálculo, emissão, obrigações acessórias, tudo estruturado. E dentro disso a gente desenvolveu uma plataforma que é a MIT-Focus, que a gente chama de MIT Educação. Então lá você pode também tirar dúvidas sobre conceitos, você pode emitir a sua nota fiscal diretamente da plataforma, você tem um MIT Docs para você pegar a documentação. Se você tem Banco Inter, a DARF, o seu imposto já está pré-agendado no seu banco, você não esquece de pagar. Então, a gente gera toda essa facilidade para que o médico tenha uma experiência integrada, única e sem ralo financeiro. Sensacional, muito legal. E quando você diz que tem um terço, você nota diferenças no comportamento dos seus clientes médicos? Quais as diferenças que você nota nessas faixas de clientes? A minha pergunta é, o cliente mais jovem, ele está mais preocupado com isso? Ele está mais antenado? Você acha que ele está mais plugado nesse gerenciamento? É bem legal e a gente faz isso muito bem estruturado, tá? Porque cada perfil tem um tipo de atendimento, cada perfil tem um tipo de solicitação. Mas vou tentar trazer de uma forma sucinta, tá? O recém-formado, ele está vindo bem leigo ainda. E a gente leva ainda um tema assim, me formei e agora? Ele está muito perdido, ele não sabe o que é um objeto social, o que é um contrato, o que é um KNAI. São termos muito específicos de uma abertura de empresa, mas assim, que eu brinco, eu me formei médico e agora você é um empresário. Porque 95% dos médicos navegam com a constituição de um CNPJ. Então, ele não sabe disso, Lorenzo. Ele não sabe que ele virou um empresário. E que agora ele vende a força de trabalho dele, que pode ter outras formas, mas a principal, que é quando ele começa, fala, quero dar meu plantão, quero receber. Então, essa é uma dificuldade que ele tem, de entender que ele é um empresário e que ele vai ter que entender as nuances de um empresário na área da saúde. Vem com muita dúvida. Então, o onboarding, por exemplo, de um recém-formado é muito mais extenso do que o onboarding de um especialista, que já navegou com uma contador. Ele não sabe nada. Então, como que eu abro? O que eu tenho que fazer? O que é um cartório? O que é um certificado digital? Eles não sabem o que é um certificado. Você tem que ir dando toda essa nomenclatura contábil, nomenclatura da burocracia brasileira,
para que ele vá se situando. Esse é um ponto. O que ele tem de vantagem, né? Tudo tem as vantagens e as desvantagens. Então, acho que a desvantagem ainda vem muito cru das universidades, ainda tem uma grande oportunidade de levar conhecimento para eles. O segundo ponto é que eles são mais tecnológicos. Então, o que a gente faz? A gente tem um aplicativo, ele já sabe navegar, ele consegue emitir a própria nota, ele não quer pedir para alguém emitir, ele já sabe, a gente já dá as orientações, ele é treinado e ele consegue manusear e lidar com a tecnologia de uma forma mais fácil e ágil. Esse é o perfil do recém-formado. O especialista, ele já navegou com uma conta, ele já sabe todos esses conceitos, mas ele está ineficiente. Ele fala assim, eu estou pagando muito imposto, eu não sei aonde. Tem alguma coisa acontecendo, eu tenho um ralo financeiro, aonde ele está, né? Na aula que eu dei anterior, eu falava sobre os 5 maiores ralos financeiros, e um deles é o imposto. Ele sabe, ele já identificou que ele perde dinheiro, mas ele não sabe aonde. Ele não consegue entender aonde que está esse problema. E aí, vamos lá, ele vem para a MeetFocus e a gente já faz. Você vai ter um planejamento tributário, já explica, ele já entende o conceito, o onboarding dele é menor, mas ele já tem a questão do conceito e ele já começa a usufruir do benefício de uma forma rápida. Então, ele já consegue navegar de uma forma estruturada. Os médicos donos de clínicas. Qual é a maior demanda dele? São os colaboradores. Como eu te falei, o recém-formado, o especialista, não tem funcionário, mas o dono de clínica tem. Aí, o BO está em gerir pessoas. Eu dou férias, essa pessoa só falta, trouxe um atestado. São dúvidas muito referentes à estrutura de pessoas. Basicamente, RH. Exatamente. E aí ele confunde folha com RH. Ele acha que, vamos dizer, ele quando contrata a MeetFocus, ele acha que eu vou fazer, por exemplo, recrutamento e seleção. Não faço recrutamento e seleção. Eu faço a emissão do cálculo da DARF para pagar a folha do pagamento disso. Então, tem uma mistura ainda, uma confusão ali. Mas é uma demanda recorrente. Eu costumo dizer, por exemplo, numa época de Copa, eles ligam. Eu dou banco de horas, né? Vai ter a Copa. Eu posso não colocar... Carnaval. O carnaval, na verdade, ele não é um feriado nacional. Ele é opcional, ele é facultativo. Você dá se você quiser, mas se você tem coragem de não dar, os funcionários, colaboradores vão ficar super bravos. Então, eles têm essas dúvidas, eles ligam, quero saber, eu posso compensar, que eu posso fazer banco de horas, o que é a lei, o que meu sindicato pode ou não pode. Então, são dúvidas distintas de cada uma das pessoas. Por isso que a gente tem um Meet Personalité para clínicas. A gente tem mais um perfil de, por exemplo, uma conversa estruturada com avatar para o recém-formado, que ele se identifica mais com isso. O especialista, ele está no meio do caminho, ele já entra em contato com a gente pelo WhatsApp. Cada um tem um perfil. Maravilha, Júlia. Sensacional. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Você comunica-se muito bem e esse conceito, como a gente falou, sim, aqui é muito importante para o médico. O médico vai ter que dominar isso. Então, fico feliz de estar participando de alguma maneira para levar esse conteúdo para o médico. E obrigado demais pela sua presença aqui. Lourenço, muito obrigada. É um prazer sempre trazer conhecimento, dividir com você. Estou sempre à disposição. E saúde, porque eu adoro o seu saúde. Quando a gente liga, você saúde. Então, saúde. Saúde. Deixa seu contato aí para os nossos contatos aqui, para a nossa audiência. No Instagram, nós estamos como MeetFocus, meet.focus. O meu tá julia.saudefinanceira. No meu LinkedIn também é Júlia Lázaro. Ele é bem ativo. Várias pessoas me mandam mensagem por lá. E a gente também tem um canal no YouTube, MeetFocus. Sensacional. Obrigado, então. Obrigada. Pessoal, é isso aí. Viu que você tem que cuidar do ralo financeiro, buscar eficiência no seu CNPJ, olhar para as questões contábeis, tributárias, financeiras. Te demos aqui alguns passos para você ficar mais perto do seu contador, perguntar para o seu contador. E agora eu quero seu feedback. Manda para mim o que você achou desse episódio. Manda o seu recadinho, @LorenzoTomé, lá no Instagram. Peço para você compartilhar esse episódio se você gostou. Você pode seguir, apertar o sininho aí para ser notificado, tanto no Spotify, no YouTube, em qualquer tocador de podcast que você assiste, para você estar sempre acompanhado do Saúde Digital Podcast. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.